Olá, boa noite a todos que estão aqui nessa noite de 28 de setembro de 2021, no evento para marcar os 150 anos da Lei 2040, ou Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco. A gente deu início às atividades agora à tarde, e à noite nós temos uma mesa para discutir a ação e a agência dos escravizados no contexto da lei. Eu vou contar, estou aqui junto com o Jean Carlos e Danilo Luiz Marques, e hoje, para compor essa mesa, a gente vai contar com a participação da professora Francisca Raquel da Costa, do Instituto Federal do Piauí, com a participação da professora Lenira Lima Costa, da Rede de Ensino do Estado de Pernambuco, e também com a participação do professor Wellington Gomes, da Rede de Ensino do Estado de Alagoas e do município de Rio Largo. Queria dar boa noite a todos vocês, agradecer imensamente que vocês terem aceitado o convite para a gente poder fazer essa mesa, que é um bate-papo. Na verdade, os trabalhos de vocês todos, eles têm uma enorme relação, né? Cada um abrange uma região diferente do nosso Nordeste, mas os temas são completamente conectados, e se na tarde a gente buscou abranger um pouco a discussão da lei mais no plano legal, a perspectiva nesse momento é de pensar um pouco dos efeitos e os impactos da lei a partir da experiência da população escravizada. A gente fala, né, marcar, né, a gente não está comemorando a lei, não está celebrando a lei dos 150 anos, mas a ideia é a gente marcar a passagem desses 150 anos, porque a Lei do Ventre Livre, ela foi o início do fim da institucionalização da escravidão no Brasil, mas ela tem, em torno dos debates historiográficos, uma série de questões que estão em abertas e dizem respeito a toda a história da escravidão no Brasil. No último mês, em função do evento, eu tenho retornado a esses debates, e é impressionante como que a lei do ventre livre, ela evoca praticamente todos os temas de relevância quando a gente pensa a escravidão no Brasil. Então, é sempre muito bacana a gente pontuar uma discussão, um debate, uma conversa que aborde esse momento da história do Brasil, porque ela foi um divisor de águas, efetivamente, ainda que a gente possa considerar que várias das pretensões, né, do que se pretendia com a lei não foram cumpridos, vários projetos foram interrompidos e várias esperanças foram abortadas, mas a dinâmica do processo social que está envolvido em torno da lei, ela é extremamente importante da gente estar refletindo e pensando. E, do ponto de vista da agência dos escravizados, existe um emaranhado de questões que ajudam a gente a compreender essas tensões, essas disputas e essas relações violentas, mas também de negociação e de resistência que envolvem a história da escravidão brasileira. Então, sem me delongar muito mais aqui nessa apresentação, para dar tempo, né, para a gente conseguir conversar o máximo possível e aproveitar esse momento, eu vou iniciar pedindo ao professor Wellington, à professora Lenira, licença inicialmente. Vou convidar a professora Francisca Raquel para iniciar a sua fala, depois eu vou chamando vocês, e aí, ao fim, a gente abre um espaço para as perguntas que vão surgindo aqui no chat e para o debate, inclusive, entre nós. Então, professora Francisca Raquel, muito obrigada, muito bem-vinda, e a palavra é
toda sua. Uhum. Boa noite, Luana. Eu que agradeço, né, a todos, todas e todes pelo convite. Gostaria de dizer que é um prazer sempre estar com oportunidades de compartilharmos o conhecimento, né? O conhecimento ele é para ser compartilhado e, em especial, é um prazer de estarmos aqui juntos e juntas para pensarmos o Nordeste, né? A gente muitas vezes a gente passa como, no caso do Piauí, como se não existisse uma escravidão, né? Existia todo um discurso sobre isso que está sendo desconstruído com as pesquisas e compartilhar esse conhecimento com os colegas do Nordeste é de suma importância para que a gente possa mesmo aprender, né, e construir novas possibilidades, né, caminhos acerca da história da escravidão no Nordeste como um todo. Eu acho que o evento está de parabéns, né? Gostaria de saudar os colegas, saíram aqui, Lenira, professor Wellington, né? Dizer que é um prazer estar com eles aqui e com a professora Lenira nessa mesa que vai tratar, na verdade, sobre a escravidão, de uma temática mais recortada, né? Que é a temática da lei do ventre livre. Então, o evento é de tamanha importância para a gente pensar, como você falou, não apenas e não só a comemoração, né? Porque foi muito mais a aprovação, né, da lei, foi muito mais um desafio para essa população, porque a lei, nós sabemos que até hoje a lei ela está no papel, mas para que a gente possa alcançar esses direitos, né, gozar desses direitos, e no caso dos escravizados, gozar de sua liberdade, era preciso criar instrumentos, estratégias de luta para que essa lei viesse a funcionar. Então, com a lei do ventre livre, não foi diferente, né? O meu trabalho é um trabalho, resulta desse trabalho de tese do doutorado, no qual eu passo pela lei do ventre livre, né? Na verdade, não é o meu objeto, o foco da minha tese. A minha tese é muito mais uma discussão sobre a relação entre escravidão e liberdade no Piauí oitocentista, na segunda metade do século XIX, e como eu pego essa segunda metade, eu pego, claro, esse contexto, né, de desestruturação do sistema escravista no Brasil e pego também essas transformações, essas mudanças que vão ocorrendo na legislação, né, de 1850, o tráfico, né, a proibição do tráfico, a lei do ventre livre de 1871, a lei dos sexagenários, até que se chegasse a 1888, com a lei, a abolição da escravatura. Então, eu passo por esses caminhos, né, na minha tese, e eu percebi que a lei do ventre livre, né, e o que ela ocasionou, todos os desdobramentos que surgiram, né, devido à aprovação da lei, ela estava presente, essas relações estavam todas presentes no trabalho e nas pesquisas que eu realizava, né? Porque, na verdade, o que eu tento apontar no meu trabalho é que a liberdade, né, como o professor Marcos Carvalho, de Pernambuco, a liberdade ela não é um dado, né? A liberdade ela precisava ser construída cotidianamente. E assim também aconteceu após a lei do ventre livre, após a aprovação da lei do ventre livre no Brasil e no caso do Piauí, né? Então é importante para que a gente possa pensar essa relação entre a escravidão e a liberdade até o ano de 1888. E quais as problemáticas, né? Quais as limitações que os libertos, os escravizados, encontraram para que pudessem gozar da lei do ventre livre. Como todos nós sabemos, a lei ela não somente liberta a partir da data do 28, né, de setembro, ela não liberta apenas os filhos das mulheres escravas a partir dali. É claro que é um divisor de água, como falou a professora Luana Teixeira na sua abertura, mas ela também dá outras providências, né? Cria um fundo de emancipação, liberta os escravizados das fazendas nacionais, das províncias que existiam fazendas nacionais,
dá a possibilidade do escravizado, né, se organizar e juntar, digamos, um pecúlio para que pudesse comprar a sua liberdade. Então, ela legaliza a compra da alforria por parte do escravo, né, e várias outras providências, por exemplo, a proibição da venda das crianças ou da mãe separada das crianças. Então, são várias. A lei é bem extensa, né? E ela abrange uma imensidade de questões que se fazem presente cotidianamente nas nossas pesquisas, né? No caso da minha tese, que foi uma pesquisa em relação, como eu já falei, à segunda metade do século XIX, na qual eu também abordo as possibilidades, as ameaças à liberdade, que seria o caso das reescravizações, a possibilidade de reescravização e da escravidão ilegal de pessoas livres, no caso, os libertos e pessoas que já nasciam livres, né? Eu queria trazer para vocês, nesses meus poucos minutos, e aí depois a gente fica para, né, conversar no diálogo após a minha apresentação, duas questões importantes e muito peculiar, eu acho, do Piauí, né, como a proposta seria pensarmos os desdobramentos, as limitações e as consequências, né, da lei do ventre livre em cada região. Eu queria trazer para vocês uma experiência, apresentar para vocês uma experiência que ocorreu no Piauí, né, que seria sobre a criação da colônia agrícola de São Pedro de Alcântara, né? Então, uma dos indicativos da lei é que a lei do ventre livre também tornava livre, a partir daquele ano, os escravizados das fazendas nacionais. E no Piauí, nós tínhamos cerca de 32 fazendas nacionais que foram deixadas pelo colonizador Afonso Mafrense, quando ele morreu, foram deixadas para os jesuítas, e quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, e do Piauí, consequentemente, os jesuítas, o Estado toma para si essas fazendas que passam a se chamar de fazendas do fisco e depois de fazendas nacionais, né? No total, o Estado fica com domínio de cerca de 24 fazendas que na região de Oeiras, onde foi a primeira capital do Piauí, né? Essa colônia agrícola, ela foi chamada de Colônia Agrícola de São Pedro de Alcântara. Ela foi criada no ano de 1873, logo após, né, 2 anos após a aprovação da lei do ventre livre. E o objetivo da criação da colônia agrícola, que também era chamado de estabelecimento agrícola, colégio agrícola, né, de São Pedro de Alcântara, era justamente receber essa população egressa da escravidão, né? Tanto os escravos das fazendas nacionais, que se tornaram libertos, mas que teriam que passar, né, cerca de 5 anos sob a tutela do Estado. Então, é um projeto que liberta, mas liberta dentro daquela máxima, né, da liberdade, da abolição lenta e gradual. Então, os escravizados das fazendas nacionais também eram obrigados, quando libertos, a passarem 5 anos sob a tutela do Estado. Então, receber esses libertos, agora libertos das fazendas nacionais, e receber também os filhos de mulheres escravas, caso os senhores, né, entregassem, porque tinha todo aquele período, 18 anos, depois ficaria até 21 anos, ou recebia uma indenização do Estado, né? Então, caso os senhores não quisessem, passariam, e esse estabelecimento público, que foi criado em 1873 no Piauí, receberia esses escravizados livres, esses filhos livres de mulheres escravas, né? A criação da colônia agrícola de São Pedro de Alcântara, ela foi um projeto do agrônomo, do engenheiro agrônomo chamado de
Francisco Parentes, né? Francisco Parentes estuda na França e traz da França todos aqueles ideais do século XIX, ideais europeus de progresso, né, da ciência, do avanço, e a colônia agrícola é criada dentro desse contexto de desenvolvimento, de aprimoramento da agricultura, né, e de levar o Piauí ao rumo do progresso a partir desse melhoramento da agricultura, né? Eu não sei se todos sabem, todas, o Piauí ele teve como principal atividade econômica até o século XIX, início do século XIX, a criação de gados, né? Por isso que muitas pessoas afirmavam anteriormente que no Piauí quase não existia escravidão e que os escravizados das fazendas nacionais eram os poucos escravizados que existiam e que eles eram tratados como servidores, né, como empregados públicos, porque eram escravos públicos das fazendas nacionais. Né? Então, naquele momento do século XIX, essa principal atividade ela passa por uma, digamos, uma crise econômica e o Piauí está meio perdido procurando uma outra atividade, incentivar a agricultura para que se torne o carro-chefe dessa economia da província. Né? Então, por isso, a criação e a grande preocupação era com essa população recém-liberta pela lei. Né? É interessante que o Francisco Parentes, em uma das suas falas, relacionando, né, a necessidade de criação e a importância de criação da colônia agrícola de São Pedro de Alcântara, ele diz o seguinte: expostos assim à privação e à miséria, tornar-se-ão um bando de criminosos. Né? Eu lembro muito do Sidney Chalub com as classes perigosas. Né? A população, a sociedade brasileira estava muito preocupada, né? E também, ao mesmo tempo, criando um discurso de justificativa, de utilização, da continuidade, da utilização dessa mão de obra que era escravizada, que agora se torna liberta, mas que precisa ainda se manter no mundo do trabalho e que precisa se fazer, a partir da ideia de que o trabalho, né, relacionado com a moralidade, aprender a ser um trabalhador livre dentro dessa colônia agrícola de São Pedro de Alcântara. Né? Então, seria o aproveitamento dessas terras, dessas antigas fazendas nacionais. Né? Uma outra questão, né, seria justamente, como já falei, as classes perigosas. A colônia agrícola seria para abolir os vícios dos libertos, né, a partir da educação. Então, era uma espécie de uma pedagogia da transição, né, como diz a Mary Carrasco, uma pedagogia da transição. Era preciso aprender a ser livre, né? Era preciso conter essa classe perigosa e era preciso continuar utilizando dessa população também para desenvolver o Piauí, que antes era de forma compulsória e agora, né, que continua, mas só muda o nome porque eles passam a ser intitulados como libertos. Então, os libertos seriam, assim, civilizados nessa colônia agrícola de São Pedro de Alcântara, que dura, inclusive, de 1873 e vai até o ano de 1888. A colônia agrícola ela recebe cerca de 800 libertos das fazendas nacionais, né? Desses libertos tinham também 300 menores e 100 escravizados inválidos, né? Pessoas idosas que já não serviam, entre aspas, né, para aquele contexto do trabalho que era necessário no Piauí escravista do século XIX. Então, a educação, a base da educação, segundo os vários relatórios do Poder Executivo que a gente tem trabalhado, é uma educação moral, uma educação religiosa, né, e uma instrução primária voltada para esses menores, especialmente. Né? A produção, por exemplo, de charqueadas, existia uma fábrica de queijos, né, sabão, e a proposta de melhoramento do gado, das raças dos gados que eram criados nessas fazendas. Então, o que a gente consegue
observar é que, de fato, essa instituição, a Colônia Agrícola de São Pedro de Alcântara, ela foi uma instituição de controle dessa população liberta, né? É tanto que constantemente eu pesquisei tanto nos relatórios do Poder Executivo, nos relatórios do Ministério da Agricultura, Negócios e Obras Públicas, como também nos relatórios do aparato policial, né? Onde é que está a resistência? Onde é que está dos escravizados, dos libertos? Onde é que está a tentativa de acesso ao Poder Judiciário? As denúncias são informações que nós encontramos nas fontes policiais da Secretaria de Polícia, também nos jornais, nos quais muitos jornais eram jornais abolicionistas ali na segunda metade dos 19. Então, existia naqueles jornais aqueles casos mais abusivos, de violência, né, digamos, de controle, né? Ele saiu em jornais. Então, a gente também encontra nesses jornais essa ideia desse controle, né, dessa população, né, que era justamente em determinados momentos, né, a gente encontra a solicitação, né, por Francisco Parente e os outros coordenadores. O Francisco Parentes ele vai ser o primeiro coordenador da colônia agrícola, depois ele morre em 1876 e vão assumindo outros coordenadores, e a gente percebe em determinados momentos que ele solicita o controle, solicita o envio de praças, de soldados e de um aparato policial para a colônia agrícola, porque para manter essa população, para que ela não fugisse de lá no decorrer desses 5 anos, para evitar essas fugas, o que tem aí o indicativo também, que é interessante nós pensarmos essa população liberta, né, como sujeitos e sujeitas de várias ações que eu digo em termos de manifestações, e ações mesmo a partir da denúncia na Secretaria de Polícia, na abertura de processos, né, nesse contexto aí, após a lei do ventre livre. Então, existia uma certa resistência desses libertos, né? O Francisco Parente conta o episódio do liberto Lázaro, que ele era desobediente, era preguiçoso, né? E que era indolente, né? Era insubordinado. Então, são características que a elite, né, digamos, senhorial, também relatava sobre os escravizados, né, que permaneciam escravizados e que eram resistentes àquele sistema. Então, a gente vê que os libertos também, das fazendas nacionais, libertos a partir da lei do ventre livre, eles também eram pessoas, homens e mulheres resistentes àquela condição, né, que com certeza mais adiante a gente encontra também relatórios que traz um pouco da precariedade que era a instituição, por isso ela encerra os seus trabalhos no ano de 1888. Então, essa precariedade das condições de vida e de trabalho, né, nesse contexto, os libertos e libertas também reagiram, resistiram, fugiram, né? E também denunciaram os maus tratos que sofriam na colônia agrícola de São Pedro de Alcântara. Né? O caso do Liberto Lara, já falei para vocês, existia essa ideia dessa pedagogia da transição, e existia também, como em todo o século XIX, essa limitação da liberdade, né, dos libertos. Então, essa coisa de passar ainda 5 anos sob a tutela do Estado é um pouco parecido também com as condições dos africanos livres, né, que chegavam no Brasil pós a proibição do tráfico, né? Qual é a condição, qual é o lugar desses sujeitos e dessas sujeitas na sociedade escravista, que permanecia escravista no Brasil. Então, essas são as experiências que nós temos que nos perguntarmos e refletirmos, né, dessa condição jurídica, né? Qual era a condição jurídica, né, de verdade, e como era vivenciado cotidianamente por esses libertos e libertas essa liberdade, né? E aí, além da colônia agrícola de São Pedro de Alcântara, eu fiz aqui algumas observações, eu acho que não sei como é que está o meu tempo, mas eu fiz algumas observações também sobre
algumas experiências que eu encontrei nas minhas fontes, experiências que passam pela lei do ventre livre, né? Que, por exemplo, essa questão da garantia, né? A lei, ela não garantia o acesso à liberdade, né? Constantemente era necessário a intervenção das autoridades imperiais nessas relações. Então, nós sabemos que as discussões para a aprovação da lei do ventre livre são discussões que vêm desde 1865, né, que passa inicialmente por Nabuco de Araújo, depois com Rio Branco volta, né, e é aprovado, começa uma discussão em maio e só é aprovada em setembro. Então, a gente sabe que existia toda uma parte da sociedade que era resistente à aprovação da lei do ventre livre, como a aprovação da abolição da escravatura no Brasil. Né? Existia uma certa força das relações, né, escravistas, uma força da escravidão. Então, essas mesmas pessoas, né, que se colocaram contrários à aprovação da lei do ventre livre, com certeza eram pessoas que dificultavam o gozo dessa liberdade por parte dos libertos, né, que eram agora os libertos e que dificultaram por diversas formas, diversas maneiras, o acesso à liberdade, o acesso à liberdade plena, né? E também, por outro lado, a gente percebe, a partir dessas fontes, o movimento, né? Eu sempre gosto de falar isso, a resistência dessa população e a busca pela liberdade por parte dessa população. Então, qualquer oportunidade que homens e mulheres tinham, né, de acessar a lei, de fugir, essas pessoas faziam, né, para conseguir a liberdade. Então, muitos escravizados, por exemplo, no Piauí, conseguiam o pecúlio, né, que era aprovada agora pela lei, a compra da liberdade. Esse pecúlio, muitas vezes, era conseguido de várias formas, por exemplo, como esmolas, né? Eles juntavam esmolas que eles pediam e compravam a liberdade, só que existiam muitas dificuldades, por exemplo, existiam casos de escravizados que pertenciam a 2 senhores. O Piauí ele não tem um número muito grande, né, de escravizados. Então, muitas vezes, apenas um senhor dava a liberdade, conseguia a liberdade, concedia a liberdade, aliás, né, concedia que o escravo, com o seu pecúlio, comprasse a liberdade. E o outro senhor, a outra senhora, não. Né? Então, isso começava toda uma tramitação de um processo, né? Até que se chegasse a uma conclusão da condição jurídica daquela pessoa. Né? No Piauí, nós temos, eu acredito que em todas as províncias, mas a gente tem, eles encontraram e elas muitas dificuldades, né? As várias irregularidades do aparato judicial, né? Muitas pessoas influenciavam nesse processo judicial, né? Então, existiam muitas dificuldades. Uma outra questão é justamente a venda de libertos. Então, vejam só, como eu trabalho com a possibilidade e as ameaças de reescravização, que é uma das ameaças mais comuns ao usufruto da liberdade, existia a possibilidade de venda de libertos e venda de pessoas livres, inclusive de crianças livres, que eram raptadas, né, roubadas e vendidas em outras províncias. Né? Então, os desafios eram inúmeros, né, desafios. E o usufruto da liberdade não era nada fácil para essa população. Eles eram ameaçados em sua liberdade cotidianamente, né, a partir dessas experiências que eu trouxe para vocês, né, dos raptos, dos roubos, da venda de pessoas livres, e inclusive no caso do Piauí, para finalizar, que tinha uma característica, claro, acredito que outras províncias também, peculiar, que seria o tráfico. Então, como muitos escravizados estavam sendo vendidos para fora da província, no tráfico interprovincial, né, esses libertos eram ameaçados, porque eles eram levados por esses negociadores, negociantes de escravizados,
e eram vendidos para fora para dificultar a identificação da real condição jurídica dessa população. Então, vou finalizar por aqui. Já vi a carinha da Luana ali. Vou finalizar, porque eu acho que é meu tempo, e fica aí à disposição para continuarmos após a apresentação dos nossos colegas. Obrigada. Nós que agradecemos, Francisca. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar imediatamente à próxima apresentação. Eu pontuei várias questões e você termina com a questão das escravizações ilegais, então é um tema ao qual temos vários assuntos a tratar, mas eu vou chamar para pedir licença a você, Francisca, e vou chamar aqui para fazer a sua fala a professora Lenira Lima da Costa, cujo trabalho de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco tem o título de A Lei do Ventre Livre e os Caminhos da Liberdade em Pernambuco, 1871-1888. A palavra é sua, Lenira. Muito obrigada pela presença, antes de tudo, e a palavra é sua. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, boa noite, gente. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite, participar dessa mesa sobre os 150 anos da Lei do Ventre Livre, principalmente porque a gente tem uma mesa onde a gente tem professores que também lecionam na educação básica. Então, a gente leva esse tipo de debate também para a sala de aula, que é algo que ainda me incomoda, que é os livros didáticos que nós temos, eles não tratam especificamente desse tema da resistência escrava. E quando trata, refere-se principalmente à documentação e às pesquisas que falam sobre essa resistência no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter esse tipo de debate, referente à documentação e a pesquisas da nossa região, eu acho que isso ajuda muito ao nosso professor, porque muitos professores utilizam o livro didático como principal fonte de pesquisa e de ensino. Esse professor ele tem uma carga de trabalho muito grande, se desloca para muitas escolas, o que sobra pouquíssimo tempo para que ele se dedique à pesquisa. Então, quando a gente pode contribuir para que o professor leve esse tipo de debate para a sua sala de aula, eu acho que isso é riquíssimo. Então, eu sou professora, da Rede Estadual de Pernambuco, também sou educadora de apoio, então eu sei muito bem como é essa realidade do professor no dia a dia. A Lei do Ventre Livre, ela é interessante, assim como outras leis emancipacionistas, porque no livro didático, quando você vai trabalhar com esse tipo de tema, ele traz simplesmente que a lei existiu e que não serviu, não teve, vamos dizer assim, ela não foi exatamente o que ela propunha. Então, são leis que foram criadas, mas que, na prática, os escravizados não utilizavam. Então, quando a gente vai discutir na sala de aula, o aluno, assim como o próprio livro traz, foi uma lei que não libertou as crianças que nasceram a partir de 28 de setembro de 1871, porque a criança permanecia no cativeiro. Só que quando a gente começa a questionar com os estudantes, mas se ela realmente foi uma lei que não teve tanto sentido, porque a gente tem um debate tão intenso na Câmara para que essa lei fosse aprovada ou não, Como a professora Francisca falou anteriormente, essa lei ela foi apresentada à Câmara em maio e só em agosto eles aprovaram. E aí ela passa para o Senado. Se a gente pensar direitinho, até mesmo o tempo que se levou para que essa lei fosse debatida também levanta questionamentos. Então, a lei ela é apresentada em 1866, mas aí o Brasil estava no meio vivenciando a Guerra do Paraguai, não era o momento de se desviar recursos, nem energia, para outro tema que não fosse o conflito. E aí esse projeto é engavetado, tenta-se aprovar, colocá-lo em discussão novamente, mas é rejeitado, e só a década de 70, quando o próprio Dom Pedro ele se coloca como porta-voz do projeto, e aí esse projeto é colocado para discussão. Mas o que estava acontecendo naquele momento, na década de 70? Então, o Brasil estava isolado, como nação escravista da América. Havia também muita pressão
externa para que o Brasil cumprisse uma agenda emancipacionista. Então, a gente sabe como os ingleses eles pressionavam o Brasil desde os problemas com o tráfico de escravizados, né, inclusive causando problemas diplomáticos entre as duas nações, a ponto de se questionar a soberania do Brasil, já que os ingleses navegavam em águas brasileiras, faziam apreensão de navios, né, então isso causou um problema entre as duas nações, então era uma exigência que o Brasil tivesse uma legislação que pensasse o fim da escravidão. Também nós temos, nesse momento, uma crescente classe média urbana, que não está diretamente ligada à lavoura. Você tem a resistência escrava crescendo cada dia mais. O Brasil estava se esvaziando de mão de obra escravizada. Nós temos aí o tráfico interprovincial, então as províncias do norte tinham uma quantidade menor de escravizados do que as províncias do sul. Então, é um momento em que a opinião pública e a sociedade parecem já estarem preparados para discutir, para receber essa lei. Mesmo assim, os debates são muito intensos, entre conservadores e liberais para que essa lei fosse aprovada. Então, as principais alegações eram de que uma legislação que levasse os escravizados à liberdade naquele momento poderia causar prejuízos à lavoura, porque esse escravizado, ele, devido à própria experiência no cativeiro, não ia querer continuar naquele ambiente. Então, alegava-se que os liberais estariam colocando o país no retrocesso. Alegava-se também, como a própria professora Francisca falou, que os escravizados não estariam preparados para a liberdade, então era preciso educá-los para que eles pudessem ser colocados na vida em liberdade. Então, são vários argumentos que tentam barrar a aprovação dessa lei, inclusive falando que as crianças não estariam em condições de serem colocadas na liberdade, já que elas viveriam ainda no cativeiro, junto com suas mães. Então, levantou-se a possibilidade de libertar as mulheres em idade fértil a partir dos 15 anos, porque assim elas seriam educadas e educariam seus filhos na liberdade. Mas aí entra em questão outro ponto, que é o direito masculino de gozar primeiro desses direitos. Então, se a mulher fosse liberta antes do homem, estaria, vamos dizer assim, ferindo a sua masculinidade, estaria tirando dele o direito principal, que ele é o direito masculino, de ter esses direitos. E é interessante porque a própria escravidão, ela colocava em questão essa noção do que era ser homem ou não. A partir do momento que colocava o escravizado para realizar trabalhos domésticos, que eram tradicionalmente realizados por mulheres, esse homem ele também não tinha poder nem controle exclusivo sobre o corpo e a sexualidade de suas esposas e companheiras, como os demais homens naquela sociedade patriarcal. Esse homem ele também não tinha todo o poder sobre seus filhos para sustentar a sua família, então é um discurso muito contraditório. Então, falava-se também por exemplo, essa criança que seria liberta, ela precisaria de uma educação, porque, segundo as palavras de José de Alencar, se você libertasse, naquele momento, tantos escravizados, você estaria colocando uma horda de selvagens no meio da população culta, então isso afetaria o futuro do país. Então, quando a gente começa a discutir com os estudantes esse tipo de debate, eram debates acirrados na Câmara, tanto é que quando esse projeto chega no Senado, ele passa só 3 semanas, aproximadamente, e é aprovado porque não se tinha mais o que se discutir sobre essa lei. Então, isso é um questionamento que a gente pode fazer com os estudantes, e para que eles pensem que não é tão simples assim, essa questão da liberdade e da escravidão. A sociedade era muito mais complexa. Liberdade, muitas vezes, implicava em conseguir mais autonomia no dia a dia, a ter o direito a ter família, a ter terras. Então, era muito mais complexo do que, por exemplo, aparece nos livros didáticos ou nas novelas. Esse binômio escravidão e liberdade, isso não existia. A liberdade tinha vários significados no século XIX. Então, quando a gente começa a pensar isso leva a uma problematização para a sala de aula.
E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a lei do ventre livre, o artigo mais famoso dela é a liberdade do ventre, né? As crianças nascidas a partir da lei seriam livres. E aí, nos próprios debates na Câmara, se questionavam, mas qual seria o status dessa criança? Essa criança, a gente vai dizer que ela é livre. Mas, espera aí, se disser que ela é livre, ela vai gozar de todas as prerrogativas de alguém que é livre, esse senhor não vai ter nenhum poder sobre ela, mas ele vai ter que sustentá-la. Então, vamos colocar que é liberta, mas liberta quer dizer que ela foi escravizada antes. Então, o próprio status da criança que iria nascer não ficou bem definido, né? O texto da lei coloca criança um ingênuo de condição livre. E aí você começa a se questionar sobre a própria maternidade, o que era ser mãe nesse período, né? É muito mais complicado a posição da mulher na sociedade escravista, da escravizada, do que a do homem. Então, para problematizar isso, você precisa pensar que eram mulheres escravizadas ou libertas, que tinham pouco ou nenhum acesso à terra, a maioria não sabia ler ou escrever, não poderiam, ou pelo menos não era autorizado que elas tivessem controle sobre o seu corpo, sua sexualidade. Então, viviam uma maternidade assombrada com a possibilidade de perderem seus filhos, até mesmo na hora do parto. Então, a gente começa a pensar nessa maternidade, né? Então, você leva esse problema para a sala de aula para que os alunos comecem a pensar que não era simplesmente uma lei, aquele artigo, ele teve efeito ou não teve efeito, pensar no que se desenrolava até que esse escravizado tivesse acesso a essa lei, como ele tinha acesso a essa lei, como ele poderia utilizar essa lei no seu dia a dia, até como uma forma de negociação, para muitas vezes não ter que chegar até a justiça. Então, essa mulher, ela era mãe, ela se tornava mãe, e ela tinha um papel contraditório. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela pertencia a alguém, ela também era protetora de alguém. E aí você pensa, por exemplo, em todas as mulheres que, por exemplo, fugiam grávidas, né? O que leva uma escravizada a fugir grávida? No momento em que ela vai precisar das suas redes de solidariedade, né, de confiança, ela pega o caminho da rua, que não era um caminho fácil. A rua era vista como espaço de violência, de bebedeira, de sexualidade desregrada. Então, essa mulher, ela foge grávida. Então, a gente tem anúncios de mulheres como Raquel, como Jacinta, que tinham em torno de 23 anos e fugiram com 6, 7 meses de gestação. Então, isso também nos mostra que essas mulheres, elas tinham uma rede de conhecimento a ponto de encontrar alguém que as escondesse naquele seu estado, grávida, e, posteriormente, com um filho recém-nascido. Então, nos anúncios aparecem essas mulheres com marcas de surra, né, de violência, cicatrizes, o que pode indicar que elas sofriam muito, mesmo durante a gestação, ao ponto de procurar o caminho da rua como um caminho mais seguro do que elas tinham. Muitas também fugiam grávidas, porque a lei do ventre livre libertava a criança, mas a mãe continuava vivendo em cativeiro. Então, muitas delas, como os próprios senhores anunciam, inculcou que era forra, colocou na cabeça que era forra, tem um filho ingênuo e fugiu com ele para a liberdade. Então, quando a gente começa a ver essas mulheres, a gente percebe que é uma maternidade muito tensa. Então, havia muitos relatos de crianças que sumiam após o parto. Se você pensar direitinho, esse senhor, ele poderia utilizar o serviço dessa criança que nasceu de ventre livre até os 8 anos, e optar por entregar essa criança ao Estado, quando ela completasse 8 anos, ou ficar utilizando o serviço dessa criança até os 21. Acontece que o Estado não se preparou para receber essas crianças, não se preparou para pagar todas as indenizações possíveis. Tanto é que havia uma orientação do governo imperial para os presidentes da província e que eles orientassem os seus párocos para, nas missas, né, na comunidade, convencer os senhores a ficarem com a criança, com as crianças e suas escravizadas. Então, são mulheres que muitas vezes, na hora do parto, quando seu bebê sumia, a gente vê relatos de desespero, porque elas não sabem onde eles estão,
e muitos desses senhores colocavam essas crianças na roda dos expostos, abandonavam em lugares públicos, né, porque era mais lucrativo para ele, naquele momento, alugar, por exemplo, o leite dessa escravizada. Então, ele não teria certeza se no futuro ele poderia usar o trabalho da cria dessa sua escravizada. Porque se antes dela completar 8 anos, a mãe se tornasse livre, a criança acompanhava a mãe. Então, veja que muitas vezes para ele, e muitos senhores empobrecidos não queriam ter despesas com essa criança, davam um jeito dessa criança sumir e alugar essa escravizada como ama de leite. Né? Então, os jornais estão repletos de anúncios sobre as amas de leite, inclusive, após a lei do ventre livre, a gente tem vários anúncios até de mulheres se oferecendo para trabalhar, justificando que era em troca de sua liberdade, aquele valor. E muitas dessas mulheres, você imagina, elas eram alugadas como amas de leite, né? Anúncios onde você pede amas de leite sem filho, e aí você começa a discutir com os estudantes, como é que uma ama de leite não tem filho? Será que todas as crianças morriam assim? De que essas crianças morriam? Ou era uma estratégia para que essa escravizada, ela não, vamos dizer, aquele leite servisse apenas para o filho dos senhores e não para o filho da escravizada? Né? E aí a gente remonta, por exemplo, essa tradição de se usar amas de leite, ela remonta à Europa, à França do século XVIII, onde havia uma orientação dos médicos de que as mulheres deveriam evitar a relação sexual durante a amamentação, porque o sêmen dentro do corpo dessas mulheres contaminaria o leite. Então, essas mulheres eram, vamos dizer assim, orientadas a ficarem em abstinência sexual durante 2, 3 anos, enquanto a criança estivesse sendo amamentada. E muitas mulheres não queriam deixar de cumprir as suas obrigações como esposa, então alugavam amas de leite para que pudessem, né, continuar tendo relação sexual no seu casamento. Então, quando essa tradição chega ao Brasil, muitas dessas mulheres, a maioria dessas mulheres eram escravizadas ou libertas, né? E aqui no Brasil era até um status você ter uma ama de leite. E aí, nesse contexto da lei do ventre livre, a gente vê que, para muitos senhores, era mais interessante que a sua escravizada fosse alugada como ama e essa criança sumisse do que ele criar, gastar, né, alimentando essa criança. Então, você vai ter uma gestação muito tensa, porque não se sabia como seria a reação daquele senhor no momento do parto. Né? Então, o que é que nós temos? Essas mulheres e seus filhos, eles também eram os elementos mais baratos entre os escravizados. Né? E na hora que esse senhor também estava empobrecido ou passando por alguma dificuldade, eram as mulheres e seus filhos os primeiros a serem vendidos também. Então, a gente tem relatos de leilões públicos, né, aqui no Diário de Pernambuco, onde o leilão público ele era proibido, tinha sido proibido, mesmo assim a gente encontra nesses leilões mulheres e seus filhos ingênuos, né, que pela lei do ventre livre não deveriam ser vendidos. Então, a gente quer, tipo, venda casada, porque você levava a mãe, comprava a mãe, e a criança, né, o que era um ingênuo não poderia ser vendido, mas como a criança tinha menos de 8 anos, acompanhava a mãe, muitas vezes ainda era uma criança muito pequena, necessitava de cuidados. E por que comprar uma criança, uma mãe e um filho pequeno? Então, a gente sabe que as crianças escravizadas também realizavam pequenos serviços. Né? Os viajantes da época dizem que até os 5, 6 anos, essas crianças realizavam pequenos trabalhos. E aí, a partir dos 12, já não existia mais infância para elas. E a gente encontra, nesse contexto da lei do ventre livre, anúncios também pedindo não, né? Procurando por crianças escravizadas para acompanharem outras crianças. Então, você tem aí também, mesmo sendo proibido, você tem a venda dessas crianças junto com suas mães. Então, nessa lógica escravista, a ama de leite era muito mais interessante você alugar esse leite, né,
ter lucro com esse leite, do que você pensar, por exemplo, que essa mulher poderia ter vários filhos e seria, vamos dizer, teríamos mão de obra para o futuro, né? Nos debates sobre a lei do ventre livre, havia uma preocupação também, como a professora Francisca até falou, com a educação desses escravizados e dessas crianças que nasceram de ventre livre. Então, a gente encontra, por exemplo, relatos no Congresso Agrícola que houve em Recife, em 1878, uma preocupação de como seria, como deveria ser feita a educação dessas crianças. Então, dos ingênuos, dos escravizados que ainda eram pequenos, né, dos pobres livres. E aí, uma das sugestões é criar escolas agrícolas, onde essas crianças escravizadas e pobres fossem colocadas para aprender a trabalhar na lavoura, enquanto haveriam outras escolas para os filhos da elite, onde eles seriam diplomados. Então, essa preocupação, ela é relatada em vários anúncios de jornal, essa preocupação com essa educação desse futuro liberto, ou dessa criança que nasceu de ventre livre, porque eles acreditavam que era preciso prepará-los para a liberdade. Preparar para a liberdade significava prepará-los para o trabalho, porque eles acreditavam que se essa criança fosse criada no ambiente do cativeiro, ela provavelmente rejeitaria aquele ambiente e aí você não teria braços para a lavoura no futuro, né? Muitas dessas mães, elas também, a gente sabe que a mortalidade era muito grande, mesmo entre os filhos da elite, né? A gente tem relatos, né, das epidemias, né, broncopneumonias, né, sarampo, meningite, e aí que você junta tudo isso com a situação do escravizado, e aí você vai ter essas mulheres trabalhando, tendo uma carga de trabalho muito grande, mesmo durante a gestação e no pós-parto. Você vai ter a violência que existia com essas mulheres, e aí a gente falou sobre as escravizadas que fugiam grávidas, né, que tinham marcas de surra e cicatrizes. Você vai ter, então, um contexto em que essas mulheres também procuravam meios de proteger os seus filhos. Como? Utilizavam-se das feitiçarias, né, das benzedeiras, para tentar evitar que essa criança morresse. Então, como eu disse antes, era uma gestação e uma maternidade extremamente tensa, principalmente porque era uma maternidade dentro do sistema escravista, que não via lógica em manter a vida daquelas crianças. Então, a gente tem os viajantes da época, eles dizem que eles relatam que eles percebiam muita afetividade entre as africanas, as crioulas e seus filhos, não só na amamentação, mas nos cuidados, né, com essas crianças. E você procurar meios de proteção, não só procurando um médico, que era muito difícil para a época, mas um curandeiro, mas também utilizando-se de amuletos para proteger essas crianças contra, por exemplo, o mal de 7 dias, que era o tétano neonatal, né, que ceifava a vida de muitas crianças. Então, é um contexto que é extremamente tenso e que você pode levar para a sala de aula e discutir com seus estudantes como era essa realidade. Porque se você pensar, a escravidão já é algo extremamente violento e complexo. Se você pensar na situação dessas mulheres e dessas mães, no momento em que se cria uma legislação que promete libertar os seus filhos, os filhos que elas tivessem a partir de 28 de setembro de 1871, é algo que vai, vamos dizer assim, criar uma esperança nessas mulheres, mas também devido ao contexto do esvaziamento de mão de obra, né, naquele momento que a escravidão cada vez mais deixava de ter uma legalidade entre a opinião pública, eu acho que é um assunto muito rico, né? Então, esses senhores, eles, quando perceberam que essa escravidão realmente teria um fim, porque eu acho interessante que eles não defendiam abertamente a escravidão,
porque até pegava mal, né? A imagem do Brasil não era uma imagem boa de nação escravista no resto do mundo. Então, eles não defendiam abertamente a escravidão, mas também eles não defendiam que deveria ter a abolição naquele momento, a emancipação, mas sim algo que fosse lento e gradual, que fosse aos poucos para preparar a sociedade para essa abolição, né? Então, inclusive com sugestões de colocar um dia específico para que a escravidão acabasse no Brasil, né? O primeiro dia do século XX, por exemplo. Então, nessa tentativa de manter essas crianças, essa população presa ainda aos últimos laços do cativeiro, muitos recorriam a serem tutores. E essas mães que se julgava e alegava que elas não tinham condições morais, né, culturais, de educar seus filhos, eram retirados dessas mães, essas crianças, e colocados para viverem com tutores, e esses tutores iriam educar essa criança para a liberdade, né? Então, o que acontece? Eu acredito que, se a gente pensar direitinho, o ser mãe, num contexto da lei do ventre livre, implicava numa luta diária pela sobrevivência da vida dessa criança, né? Então, era uma retórica burguesa que via maior legalidade em você alugar, por exemplo, o leite da escravizada, do que fazer com que essa criança sobrevivesse. Então, são mulheres que, mesmo diante das adversidades, elas engravidaram, né? Muitas vezes contra a sua própria vontade, poderiam ter recorrido ao aborto, ao infanticídio, mas aceitaram essa gravidez com todos os encargos e benefícios que as relações entre mães e filhos podem gerar, né? Então, a gente não pode deixar de pensar hoje em tantas mulheres da periferia, mulheres negras, que exercem sua sexualidade, exercem sua maternidade sem permissão, ou que sofrem com violência obstétrica, né? São mulheres que realizam trabalhos onde elas têm que sair de casa muito cedo e voltar muito tarde, precisam da sua rede de solidariedade para cuidar e deixar essas crianças em situação de maior segurança, né? Então, são mulheres que vão para a rua, enquanto muitas senhoras da elite ainda ficam em casa, aproveitando o trabalho dessas mulheres e se intitulando muitas vezes de mães em tempo integral. E aí, pensando nisso, eu lancei essa discussão para os meus estudantes, e eu tenho aqui um cordel que foi feito pela aluna Airlane Virginia, segundo ano Eu gostaria de terminar minha fala lendo esse cordel para vocês, né? Até hoje ainda vemos o quanto o preto é oprimido por essa sociedade que nunca os dá ouvidos. Quando seremos iguais? Quando nossos ideais também serão incluídos? Do tempo da escravidão até os dias de hoje, negros ainda são tratados como se fossem inferiores. Quem difere cor da pele, o seu racismo remete, temos os mesmos valores. Valores como pessoa, trabalhador e cidadão, valores de alma pura, valores de coração. Mas nessa sociedade que só visa a nossa carne, isso não tem valor, não. A mãe do filho, filho preto, é ainda a que mais sofre. Ora para o filho sair, ora para que o filho volte. Sempre um branco os confunde, e fardados eles os punem e os punem com a morte. Confundido pelo quê? Essa sempre é a questão. Não estava vestido igual, não esboçava reação. Atiraram pela cor, sem o mínimo pudor, matam mais um preto em vão. É a mãe do filho preto que tem que se preparar diariamente com a ideia que ele não possa voltar, pois é o que acontece e ainda desmerecem a dor que ele venha passar. O sofrimento dessa mãe não é de hoje que existe. Quando eram escravizados, naquela época triste, uma lei tinha que ter para que o filho ao nascer pudesse ao menos ser livre. O descaso da justiça é de fato uma negligência. Quando se é vida negra, eles nem prestam assistência, demoram a solucionar ou nem chegam a visionar uma verdadeira displicência. Isso também aconteceu com o menino Miguel. Há quase um ano, o caso não saía do papel e ainda a culpada a uma multa foi condenada enquanto ele está no céu.
Mirtes e milhares de mães lutam contra o racismo. Ao retratar toda essa dor, falam que é vitimismo branco não justificar, pois sabemos que seu lugar sempre foi protagonista. Muito obrigada, Lenira. Muito obrigada. Qual é o nome, desculpa, e o ano mesmo da autora dessa maravilha? A Irlane Virgínia de França. Ela é aluna do 2º ano. Genial. A minha escola é a Escola Amor Divino. E a gente tem um trabalho muito bom com cordéis lá na escola. Eu me arrisquei, né? Eu não sou cordelista, tentei aqui, da melhor maneira possível, fazer jus à grande honra que é ler um cordel. Muito obrigada, Lenira, pela sua fala, pelos pontos todos que você colocou. A gente vai retomá-los em breve. Eu vou dar continuidade, passar agora a palavra para o professor Wellington Gomes, que defendeu o seu mestrado aqui na Universidade Federal de Alagoas. A liberdade requer limites, o Fundo de Emancipação e a Liberdade na província de Alagoas, 1871-1886, trabalho que depois foi publicado pelo edital do Arquivo Público de Alagoas. Wellington, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente essa noite para discutir esse tema. A palavra é toda sua. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer ao convite do evento, né, para estar participando dessa mesa. Acho que é fundamental, na data de hoje, a gente estar fazendo a discussão desse tema e estar podendo partilhar esse espaço com a professora Lenira e com a professora Francisca é fundamental, e até para a gente pensar mesmo no Nordeste, como o Nordeste estava funcionando e executando essa lei que traz para o cotidiano da escravidão uma série de nuances, não é? E brechas para que ela seja usada no decorrer até o final da escravidão. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar e pensar é o quanto essa lei ela acaba sendo dicotômica, né? O quanto ela é ambígua, de pensar a liberdade, mas também pensar pontos que fazem o quê? Que restringem ela. Então, a todo momento a gente vai estar vendo aí o direito senhorial, né? Ele está sendo mencionado e ele está sendo não só repensado, mas demonstrado nos seus artigos que foram criados, porque é o seguinte, como Lenira bem frisou, né, o carro-chefe da lei é a liberdade do ventre, mas aí a gente tem outros dispositivos, que é o Fundo de Emancipação de Escravos e o direito de formação de pecúlio, que eles vão atingir diretamente essa autoridade senhorial. E aí, nesse processo, seria a primeira vez que o governo imperial ele está interferindo nessa propriedade privada. Então, vai haver muita discussão dentro do projeto da lei. Então, sempre pensando em fazer valer o direito dos senhores. E aí a emancipação, a indenização, ela é fundamental para que a lei seja reconhecida e passe de fato. Então, dentro dessa proposta, como a Lenira mencionou, de pensar o gradual, né, de pensar o governo tendo o controle desse movimento de emancipação, a gente vai estar vendo que não só a lei vai acontecer em 1871, mas também outros decretos que vão fazer valer o funcionamento do Fundo de Emancipação. E aí a gente vai focar nesse funcionamento, como é que se deu as estratégias, as matrículas. E é importante ressaltar que estudos sobre o Fundo de Emancipação dentro do Brasil, eles são ainda muito poucos, né? Quando eu defendi em 2017, eu encontrei para nível de Brasil 3 dissertações, a da própria Lenira, que discutia o tema, uma do Fabiano Dauer e outra do José Pereira Neto, da Bahia. Então, a gente tem aí um campo aberto para pesquisa e a minha, na verdade, ela tem um achado, né, que a gente tem
no arquivo público daqui de Alagoas uma documentação e é difícil a gente ter acesso a tentar encontrar esses documentos, até que consegui esse achado e a gente começou essa pesquisa que rendeu aí esse mestrado. Mas vamos lá, pensando a lei, como eu já disse, ela tem esse caráter ambíguo e é importante pensar o seguinte, alguns detalhes dela. Quando a gente vai estar pegando o funcionamento da lei, a gente vai ter essa questão da liberdade e do direito de propriedade. Então, os decretos que vão ser pensados, né, que é o decreto 4.835 de dezembro de 1871 e o decreto 5.135 de novembro de 82, eles vêm para regulamentar o Fundo de Emancipação e dizer o que vai ser válido, quais as pessoas que estarão aptas para serem libertas. Então a gente tem aí, a gente pode dizer que essa liberdade é uma liberdade selecionada, né? Então uma liberdade onde o Estado ele também vai estar fazendo essa seleção de quais seriam os escravizados que poderiam ser libertos e os que não poderiam. Então, dentro desses decretos, a gente vai ver que o próprio governo ele vai estar desrespeitando as regras da lei. Então, quando nós pegamos a obrigatoriedade da matrícula, né, que ela vai acontecer até 1873, o governo vai determinar esse prazo e dizer que a partir de 73, os proprietários que não realizassem essa matrícula, eles estariam libertos. Então, vai passar para o senhor a obrigatoriedade de mostrar, dele comprovar que ele é proprietário desse escravizado, certo? Então, a gente vai ter aí uma movimentação nas engrenagens do sistema escravista, né? Agora, os escravizados terão direitos legais dos quais eles poderão recorrer à justiça, mas, lembrando, sempre representados por alguém, né? Então, a gente vai ver que esse movimento ele vai ser desrespeitado pelo próprio imperador. Quando a gente chega no processo das matrículas, que em 1873 a gente não tem um quantitativo geral de escravizados matriculados, o governo vai estender, né, até 75, e isso vai permitir que esses senhores que não fizeram essa matrícula nesse momento inicial, eles acabem mantendo essa propriedade. Então, a gente vai ver aí, mais uma vez, um desrespeito da lei. Então, sempre a gente vai estar se confrontando, a gente sempre se confrontou durante a pesquisa com esses espaços de embate, certo? Então, quando o Fundo de Emancipação ele começa a ser aplicado, né, e aí, se a gente fosse atrelar para os números, como o Robert Conrad fala, como a Emília Viotti também comentam, a gente vai realmente entender ele em dados e em números como algo que talvez não tenha sido tão significativo. Porém, ele traz outras medidas que fazem com que com o cotidiano escravista, ele seja completamente interferido por essas relações, certo? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, os escravizados que agora vão poder comprar a liberdade através do arbitramento, após formar o pecúlio, com os escravizados que vão conseguir a prioridade de emancipação por terem pecúlio, é uma forma de pular essa autoridade senhorial, certo? Então, a gente tem aí novas nuances das quais tanto escravizados como os proprietários, eles vão estar tendo que se adaptar nessa segunda metade do século XIX. Então, é super importante entender que a lei ela tem um impacto direto nessas relações. E aí, outra prova de que a gente pode ver que é um funcionamento delicado da lei, e como o governo ele está buscando fazer essa seleção, não são todos os escravizados que poderiam ser libertos após 71, né? Seriam aqueles que conseguissem se administrar, que conseguissem viver sobre si. Então, a gente vai ter lá na matrícula, né, no momento da realização da matrícula, aquelas pessoas que
que poderiam ser aptas ao trabalho, e a moralidade também estaria descrita no documento de emancipação, na matrícula geral. Então, são dois dispositivos que demonstram a preocupação do governo de fazer com que funcionasse de uma forma que não interferisse na hierarquia social, na hierarquia moral dessa sociedade que a gente está vendo durante o século XIX, né? E não trouxesse tanto prejuízo para as questões e aí, sociais, econômicas, que foi tão discutido e debatido antes da própria lei. E aí, quando a gente vai falar da exclusão, por exemplo, escravizados que estavam em fuga, escravizados criminosos, que a lei chamava de criminosos, eles não poderiam ter acesso ao fundo de emancipação. E outra coisa interessante, dentro dessa própria lei, é imaginar o seguinte, que os escravizados que foram emancipados ou alforriados por condição, eles estariam impedidos de conseguir a liberdade pelo fundo de emancipação. E aí, o curioso que a gente vai pensar para Alagoas é que, após 71, a maioria dos proprietários de escravizados, o que é que eles vão fazer? Eles vão alforriar condicionalmente. E aí, essa é uma particularidade para Alagoas que a gente conseguiu entender, né, e encontrar pelo seguinte fato: é a província onde mais a gente encontrou alforria condicional após 1871. Então, mais uma tática aí de tentar manter o controle sobre essa propriedade, certo? Então, estes recursos, né, que seriam provenientes para a alforria, eles viriam de doações, eles viriam dos impostos, das matrículas e transações de escravizados, e foram utilizados aí para pagar alforrias ou emancipações de até 1 conto de réis, né? Então, mais uma movimentação desses senhores na expectativa de burlar a lei. Isso quando a gente tinha escravizados com 60 anos de idade. Porém, pensando nesse fato, né, e como a lei vai ser usada, a gente vai ver uma série de movimentações dos próprios escravizados para usufruírem dessa lei. Então, por exemplo, a gente encontrou aqui para Alagoas, no município de Assembleia, escravizados que pagaram 1 conto e 500 mil réis por essa liberdade, e todos eles em processo de arbitramento. A gente vai ter outros 3, 4 casos que também vão passar por arbitramento, e é aquele movimento quando o escravizado vai à justiça, comprova que tem um valor para pagar a liberdade, e dentro disso há uma movimentação, né, com 3 avaliadores para dizer um preço justo por esse escravizado. Então, a gente tem aí esse embate direto com a autoridade moral dos senhores. E uma coisa que a Joseli Mendonça comenta no seu livro Entre a Mão e os Anéis é justamente o impacto moral que a lei vai representar, né? Porque estava em jogo ali naquele momento do arbitramento a moral do senhor e a representatividade dele diante dessa comunidade escravista. E a gente vê que muitos escravizados, eles conseguem fazer frente a essa autoridade. O município de Assembleia, ele é um caso claro dessa movimentação. Se a gente pegar os dados referentes a 71 e 75, demonstram, por exemplo, que dos 10 libertos do município, 8 foram por arbitramento. Então, aí a gente pode pensar a questão da justiça sendo utilizada por esses escravizados, o direito ao pecúlio, né, que antes era um direito, passou a ser um direito firmado em lei. Então, a gente tem a recorrência a ele de fato. Então, são dispositivos que vão se juntando e fazendo com que esses escravizados eles consigam a saída desse cativeiro. E aí, outra coisa que a gente precisa pensar é o reconhecimento que eles têm da própria lei, né? Que ela está sendo, vou dizer, discutida entre eles, que ela está sendo repassada. Então, imaginar os próprios laços de solidariedade que se formam para conseguir a alforria de algum escravizado
Então, tudo isso demonstra essa capacidade de leitura que a gente vai estar vendo em Alagoas na segunda metade do século XIX. E aí, o que é curioso para esse nosso período é imaginar que foi uma das coisas que me surpreendeu bastante, é o número de escravizados que conseguem acesso ao pecúlio, tá, gente? Então, você vai ter escravizados com 800 mil réis para pagar, né, para dar como auxílio à sua liberdade, porque eles acabavam também auxiliando essas alforrias. Então, a gente tem escravizados, uma série deles com ofícios de costureiro, sapateiro, mestres de açúcar, que têm recursos, tá, para garantir, para contribuir com essa alforria, e até acabava desonerando o Estado imperial, né, tinha uma contribuição direta deles. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que essas ações elas acabaram sendo determinantes para a gente ter uma deterioração dessa autoridade senhorial. Por exemplo, é importante, um dos casos que me chamou bastante atenção, é imaginar que um escravizado que foi abandonado no município aqui de Alagoas, ele recorre à justiça, né, alegando que foi abandonado pelo proprietário. A junta classificadora dos escravizados toma ciência desse fato e coloca ele na lista para liberdade. Quando o processo chega ao conhecimento do proprietário, o que é que ele faz? Ele recorre à justiça, pede a interferência do presidente da província para que ele seja indenizado por essa alforria, né? Então, dentro desse sistema, dentro dessa história, e ela vai funcionando, vai ganhando outros contornos, aparecendo novos personagens, infelizmente, o direito de propriedade do cara é reconhecido. Então, se paga, o escravizado tinha 68 anos, se paga 480 mil réis por ele, de uma coisa que seria desnecessária pagar naquele momento, porque era de conhecimento de todos da comunidade, do município, que ele tinha sido abandonado. O proprietário dele tinha vindo morar em Maceió, né? Ele já mendigava nas ruas do município. Então, o que é interessante nesse fato é saber que se tinha conhecimento, né, dos diferentes mecanismos, e aí, por exemplo, se recorria às disposições dos decretos para conseguir fazer valer esses direitos. Então, a gente vai ver outros arbitramentos, né, mães mesmo que vão à justiça questionando por que os filhos não foram classificados naquele momento. Então, a gente vai ter a junta classificadora precisando fazer alguns retrabalhos, porque havia aí dentro do fundo essa questão de burlar a lei. Então, é um jogo, a própria lei de 1871, a gente vai conseguir observar que ela é um jogo de poder, certo? E dentro dessa lógica da justiça, a própria Aquila Greenberg, né, no livro dela Liberata, ela vai comentar que essa justiça ela passa a ser palco aí dessas disputas, mas também ela não vai definir a liberdade como algo 100% acontecendo, né? Então, dependendo da movimentação e do que os próprios juristas pensavam na época, a gente vai ter a liberdade acontecendo ou não. Então, é interessante pensar que a lei ela traz um espaço para a gente repensar como esses escravizados eles estavam atuando nesse momento. Então, de que forma a lei contribuiu para que se pudesse chegar a sair do cativeiro, né? De que forma o pecúlio contribuiu para que as ganhadeiras daqui de Maceió, de Alagoas, conseguissem pagar por essa liberdade. E é impressionante a gente ver os recursos que foram conquistados nesse período, né? Pagar pela liberdade com o trabalho do ganho, com o trabalho do aluguel, ou com os próprios laços de solidariedade, demonstram aí
essa capacidade de conseguir formar o pecúlio, de ter acesso a dinheiro. Então, a gente conseguiu detectar que isso foi uma realidade muito grande entre esses escravizados. E aí, a lei, ela vai executar o fundo, né, as suas quotas de liberdade, elas vão acontecer de 75 a 86, tá? E a gente vai ter uma distribuição aí de 6 quotas, sendo libertados no Brasil pouco mais de 30 mil escravizados. E um dos grandes questionamentos é justamente esse, pensar o porquê de 11 anos, né, no espaço de 11 anos, apenas 32 mil pessoas foram alforriadas pelo Fundo de Emancipação. E como eu disse anteriormente, o Conrad, a Emília Viotti vão pensar os dados, né, e trazer críticas para o Fundo de Emancipação. Se a gente for avaliar ele dessa maneira, a gente vai limitar a possibilidade de entender também esses processos de arbitramento. A gente vai pensar desculpa, eu estava lendo aqui. A internet está boa para vocês, gente? Tá, vou dar continuidade. A gente tem que pensar nesse impacto direto, certo? De como essa relação senhor-escravo ela vai ser impactada, como o espaço, né, dessa relação pessoal ele é interferido com essa lei. Então a gente vai conseguir entender que esses espaços agora vão trazer a maior possibilidade de movimentação para os escravizados, certo? Então é importante entender a lei como esse espaço de luta agora legal, como um espaço que permite o escravizado fazer frente diante de um tribunal, né, mesmo que seja com a representação. A gente vê a ascendência moral dos senhores sendo deteriorada no decorrer das décadas de 70 e 80. Eu acho que isso fica muito presente no livro da Joseli, que é Entre a Mão e os Anéis, que a gente consegue observar uma série de ações de justiça que demonstram que os tribunais eles acabaram se tornando esse campo de conflito. E aí é mais um espaço que a gente vai ter para poder pesquisar, né? Tentar entender como está acontecendo no norte, né? Nas províncias do norte, buscar entender o que é que os grupos abolicionistas estão fazendo mediante a lei. Então é um cenário importante para a gente pensar não só a lei através dos números, né? E aí, para demonstrar, vou até trazer os dados para vocês, vou compartilhar aqui a tela, só um momento, dos dados do Fundo de Emancipação. Deixa eu colocar aqui. Não, desculpa. Trazer para vocês. Deixa eu botar aqui. Então, esse é o dado geral, certo? Do relatório do Ministério da Agricultura de 1887, que traz um balanço final do Fundo de Emancipação no Brasil. Então, aqui ao final, no último quadro, vocês podem observar a porcentagem em pecúlio que esses escravizados contribuíram, né? Então, valores que eles conseguiram adquirir e contribuir para a própria alforria. E aí é interessante a gente pensar também, enquanto alguns senhores não conseguiram ou dificultaram esse acesso à liberdade, né? Por exemplo, você tem um escravizado que juntou 800 mil reais de pecúlio e não conseguiu pagar pela sua liberdade, é algo significativo para a gente pensar nos senhores que faziam questão de manter esse escravizado sob seu controle, né? Não desapegava dessa relação
que foi o sistema escravista. Então, aí, a gente tem são vários números que a gente pode questionar, que a gente pode repensar e entender como é o impacto da lei dentro dessa sociedade do século XIX, tá certo? Na segunda metade do século XIX. Bom, eu acho que meu tempo está já acabando. Eu queria encerrar por aqui, né? Agradecer a todos vocês e dizer muito obrigado, ok? Obrigada, Wellington. Muito obrigada. Sua fala. Estamos aqui de volta com Lenira, com Francisca. E a todos que estão nos acompanhando, podem deixar perguntas aqui no chat, que a gente passa para eles. Eu queria comentar brevemente, o nosso objetivo, meu, de professor Jean, de professor Danilo, ao propor essa mesa, era, primeiramente, focar na discussão do ventre livre, da lei do ventre livre, aqui no Nordeste. E o segundo era mostrar como existem multifacetas da lei que envolvem os estudos da escravidão no 19. E eu acredito que esse objetivo foi muito bem cumprido, né, nessa exposição de vocês três, porque foi possível, acho que quem está acompanhando, perceber que o tema da lei do ventre livre, ele é transversal para praticamente todas as questões que estão colocadas sobre a sociedade brasileira de uma forma mais geral, ali na segunda metade do século XIX. Né? A gente atravessa a questão da lei do ventre livre, ela atravessa a questão da família, ela atravessa a questão da propriedade, ela atravessa a questão dos significados da liberdade, ela atravessa a questão do direito, da lei, da ação social das pessoas, do conflito entre Estado e poder particular, né? Então, são essas dimensões todas, elas estão relacionadas a esse momento conturbado das últimas décadas do 19, que levou, né, em 88, a abolição e depois a proclamação logo em seguida, e a todos os problemas mal resolvidos, né, desse processo turbulento do Brasil no 800, que vão desencadear na série de questões do pós-abolição, né, dentre as quais a gente destaca principalmente a manutenção da extrema desigualdade dessa sociedade brasileira, né, e a ascensão cada vez mais de um racismo demarcando os lugares sociais no nosso país. Então, a lei do ventre livre, ela não é o início desse processo, mas ela, por se colocar nesse momento, ela acaba atravessando muito esses temas, e eu queria pontualmente fazer algumas perguntas. Eu não sei, eu acho que a gente está com... Lenina está com dificuldade na transmissão, infelizmente, a internet tem disso, não tem jeito. Mas, Lenina, você está nos ouvindo? Estou sim. Ah, maravilha, então é só a imagem, está ótimo, que bom que tê-la conosco. Eu queria perguntar pontualmente para a Francisca sobre a questão da escravização ilegal dos ingênuos, porque a gente tem, né, geralmente os trabalhos que identificam falsificação de batismo de crianças que nasceram após a lei, né, sendo anotadas como se tivessem nascido antes, os estudos até agora têm identificado principalmente nas regiões mais interioranas do Brasil esse tipo né, sistemático de falsificação. Então, eu queria perguntar se no Piauí é comum, se tem estudos sobre esse tipo de falsificação das crianças que nasceram após 28 de setembro de 71, seriam anotados como tendo nascido antes. Para a Lenira, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação da propriedade e da liberdade, né, que é provocada em função da lei do ventre livre, e né, você falou brevemente na sua explanação, mas eu acho isso um assunto de fundo da questão
né, da lei do ventre livre, que é essa intervenção, né, como Wellington mesmo colocou, esse momento de intervenção do Estado nas relações pessoais de domínio, ele tem um impacto muito grande, né, na forma como as pessoas percebiam as relações de poder no cotidiano, e evoca esse discurso da propriedade e da liberdade, né, inclusive a propriedade se sobrepondo, né, às próprias direitos naturais dos indivíduos. Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, porque você falou brevemente, eu sei que seu trabalho ele desenvolve isso mais a fundo. E o Wellington é fantástico, os estudos sobre o fundo, como você mesmo pontuou, né, eles ainda são muito raros, e o seu trabalho aqui em Alagoas é muito estimulante, e você mostrou ali nessa tabela final né, com o número de pessoas que conseguiram ser libertadas pelo fundo, e a gente tem um número significativo aqui em Alagoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse número de Alagoas, se você, dentro do contexto nacional, se tem algo que se você, né, a sua análise sobre por que Alagoas tem um número representativo de pessoas conseguindo adquirir essa liberdade pelo fundo. E só para terminar, a gente começou lá na fala da Francisca, né? A Francisca apontou uma das questões mais significativas dos discursos ideológicos das classes dominantes no século XIX, que é esse discurso sobre a indolência, a vagabundagem, a não vontade de trabalhar, né? E que se perpetua, né? E que a gente pode dizer que até hoje esse discurso ainda ecoa, né, nas falas de vários setores sociais. E aí a gente finaliza com o trabalho né, com a apresentação de Wellington, mostrando todo esse esforço e essa extrema aplicação, né, que levou a que pessoas, mesmo na condição de escravizados, conseguissem, né, juntar pecúlio e lutar e acessar a justiça e buscar aliados e conseguiram comprar a sua própria liberdade no momento onde o discurso estava colocando essas pessoas como, né, como indolentes, como vagabundas, e elas provam pelas ações, e a história prova, né, os trabalhos de historiadores provam ao levantar esses casos e essas trajetórias individuais, o quanto que essa construção discursiva ideológica, ela não tem nenhum fundamento na empiria, né? E aí nos impressiona que falas tão vazias e tão sem projeção no mundo real até hoje ainda continuem a circular na nossa sociedade, mas isso faz parte dessa não resolução da nossa grande desigualdade que a gente ainda vive. Então, vou deixar a palavra com vocês, e aí, não sei, talvez as perguntas eu acabei não anotando. Acho que eu vou deixar, antes de passar para vocês, eu vou ler as perguntas que a gente tem aqui no chat, que aí faz uma rodada só, né? Danilo e Jean, por favor, se tiver, me ajudem se eu esquecer de alguma coisa aqui. Jean pergunta: quais as dificuldades de abordar temáticas relacionadas ao papel do negro na história do Brasil, sem ficar unicamente na temática da escravização? Essa pergunta vai para todos. Tem mais alguma pergunta, produção? Não? Então, vamos lá, gente. Sigamos a ordem, né? Francisca, a palavra é sua. Certo. Obrigada, Luana, pelas contribuições. Na verdade, no Piauí, né, poucas pessoas estudam a lei do ventre livre, né? E a gente tem poucas informações sobre a questão das crianças. Eu mesmo, no meu trabalho, eu não trago essa informação, né, em relação a o registro dos nascimentos. Foi uma documentação com a qual eu não tive contato, né? Mas eu vejo sempre que existe nas denúncias
essa questão sobre o rapto de crianças, né, o roubo, a venda de crianças, principalmente em outras províncias, para dificultar o sequestro. Por exemplo, eu vi fontes que falavam de um homem que sequestrou 4 crianças para vender fora. Então, a gente tem essas informações, e em relação à questão do registro, o que eu consegui encontrar e observar, e aí vai também para o Wellington, né, que isso é interessante, não para eles que sofriam isso, né, mas nesse processo dessa análise, sobre a falsificação dos livros de matrículas pelos escrivãs, né? Então, existiam muitas irregularidades no aparato judiciário no Piauí, né? Muitas relações pessoais que ainda hoje existem, que interferem, né, na justiça, interferem com a forma como a justiça agia. Muitas vezes, por exemplo, homens que eram julgados ou que era iniciado um processo, né, a partir do artigo 179 do Código de 1830, que era o crime de reduzir pessoa livre à escravidão, muitas vezes eles não eram condenados, ou nem existia um processo, né? Existe uma dificuldade também em relação às fontes. Então, o que eu encontrei foi justamente essa denúncia por parte do poder público, principalmente alertando sobre as falsificações dos livros de matrículas, matriculando pessoas livres como pessoas escravizadas nesses livros de matrículas, né? Então, a gente vê o que o Hélio também pontuou, essa questão da própria corrupção, né, que existia dentro dessas instâncias, que eram instâncias públicas e instâncias administrativas. Aí eu queria rapidamente comentar o questionamento, né, a proposição do Jean, onde ele pergunta quais as dificuldades de abordar temáticas relacionadas ao papel do negro, né, na história do Brasil, sem ficar somente na questão da escravidão, né? Acho que aí daria para a gente fazer um outro encontro, e aí seria maravilhoso, né? Eu acho que, de fato, primeiro existe eu diria que trabalhar a escravidão de extrema importância para a gente entender as condições dos negros e negras no Brasil de hoje, né? Inclusive para entender por que muitas vezes essa história da participação do negro na sociedade brasileira, ela não é trabalhada, ela não é vista, né? Ela não se dá a devida importância. É justamente pelo preconceito e o racismo, né, e a discriminação que existe na sociedade, esse olhar ainda do olhar do superior para o inferior, né? Essa invisibilidade que foi dada à população negra, a questão do próprio acesso à educação, né, que foi como é que se diz, limitada à população, proibida, né? Só muitos anos depois é que a gente ingressa, né, nas escolas, depois nas universidades, ainda somos recentemente estamos meio a meio, né, mas ainda somos uma minoria. Então, são esses vários fatores que contribuem para que talvez não existam trabalhos, né, suficientes, mas já existe, sim, toda uma produção acadêmica e não acadêmica sobre a participação da população negra, sobre abordar outras questões relacionadas à população negra, né? Aí, para finalizar, eu, por exemplo, estou orientando alguns alunos do ProfEPT, do Instituto Federal, que é o mestrado profissional em educação, e um dos meus alunos está elaborando um trabalho sobre a participação dos negros e negras na produção da ciência no Brasil, né, que existe, de fato, uma invisibilidade. Você tem razão, Gia. Então, existem algumas mudanças nisso, mas ainda a gente ainda tem muito para avançar nessa discussão. Obrigada, era isso. Obrigada. Professora Lenira? Propriedade e liberdade. Eu acho que isso remonta até à própria discussão sobre a aprovação ou não da lei do ventre livre, porque o direito de propriedade dos senhores não poderia ser menos importante que o direito à liberdade. Então, eles reconheciam que a liberdade era um direito natural, mas
se o Estado legalizou essa escravidão, legalizou esse direito de posse sobre outras pessoas, o Estado agora não deveria interferir nessas relações de propriedade, não deveria, vamos dizer assim, tirar esse direito de propriedade desses senhores. Então, em torno do debate da lei e após a execução dessa lei, né, após a aprovação dessa lei, na execução da lei, ainda gira em torno dessa questão do direito de propriedade. A gente sabe, a lei do ventre livre ela tem só 10 artigos, mas você tem decretos que vão regulamentar essa lei depois, e um decreto que saiu em 1872, ele tem 102 artigos para regulamentar a lei, para explicar, né, alguns detalhes ou algumas dúvidas sobre a lei, principalmente no que se refere à liberdade. Então, esse escravizado que se tornava livre ou liberto, ele não poderia ser pego em vadiagem, por exemplo. Ele tinha que provar que ele estava trabalhando para alguém, ou seria colocado para trabalhar para o Estado. Né? Então, esse liberto ele tinha uma liberdade vigiada para que, mesmo que agora ele não fosse propriedade de alguém, mas ele exercesse o seu papel dentro da sociedade, que era de ser um trabalhador. Então, você tinha, por exemplo, outro problema agora, que era os senhores, eles queriam ter o direito a conceder a alforria para esses escravos. E a lei do ventre livre dizia que se o escravizado tivesse um pecúlio, tivesse um valor para referente à sua liberdade, ele poderia, né, ir até a justiça para ser avaliado e poder pagar por sua liberdade. E aí os senhores eles criticavam porque como é que fica a questão da gratidão pela alforria se não fui eu que concedi essa alforria? Então, ele é minha propriedade e eu não vou conceder essa alforria, então você está quebrando esses laços de dependência que poderiam existir ainda no prolongamento desse sistema, mesmo o escravizado se tornando liberto. Então, a questão da propriedade ela é muito discutida ainda, né? Então, a propriedade sobre a criança, que era filha dessa escravizada. Então, por exemplo, se a minha escravizada tem uma filha que nasceu de ventre livre, a quem pertencem os filhos dessa filha? Então, antecipavam, inclusive, algo que nem chegou a acontecer, né, que seria o direito de propriedade desses senhores sobre os filhos das filhas de suas escravizadas. Então, é uma questão que vai perpassar todo o período da escravidão, né, no Brasil, e depois da escravidão, no pós-abolição, você tem os tutores, né, que ainda vão querer exercer poder de propriedade, mesmo que a escravidão tenha acabado, um poder de propriedade sobre as crianças pobres, sobre os filhos desses ex-escravizados. Então, esse direito de propriedade, ele ainda é uma tentativa de manter os últimos resquícios da escravidão no Brasil. E muitas vezes esse escravizado ele precisa, como o professor Wellington falou, precisa recorrer até a justiça para ter a sua liberdade, para ter o direito. Então, esse senhor ele precisa provar na justiça ou não que ele ainda tenha posse sobre aquele escravizado. Sobre a pergunta que foi feita, é interessante você se questionar a quem interessa, por exemplo, porque o negro ele some do livro didático, né? Ele aparece no período da escravidão no Brasil e depois ele só aparece quando se fala sobre o futebol. Então, ele some. Então, a questão aqui seria, a quem interessa esvaziar essa história do Brasil da presença dos negros? Então, a gente sabe que tinha política de branqueamento no Brasil Império, política de branqueamento na era Vargas. Então, o racismo não sumiu, mas ele deu sumiço, vamos dizer assim, aos negros na história do Brasil. Então, a gente não pode esquecer em nenhum momento que a escravidão, o papel da escravidão nessa história dos negros no Brasil. E como hoje ainda tenta-se amenizar o que foi a escravidão no Brasil e tentar esconder que a grande participação dos negros na construção dessa história do Brasil. Mas é uma realidade. A gente tem
um grande problema em você identificar onde estava esse negro. Parece que ele desapareceu da história do Brasil. É como o indígena também. O indígena, ele aparece na colonização e depois ele some. Então, a ideia que a gente tem é que não existiam mais grupos indígenas, nações indígenas no Brasil. Então, é bom a gente se questionar também a quem interessa que o negro não apareça em outros momentos da história do Brasil. E aí é importante esses estudos, como a gente tem vários estudos do Brasil no pós-abolição, e como a professora Francisca falou, de como o efeito da escravidão torna o nosso país tão racista até os dias de hoje, como a minha aluna colocou no cordel que ela fez, citando um caso que aconteceu no ano passado aqui em Pernambuco, acho que ficou conhecido nacionalmente, onde a gente tem uma criança negra que foi deixada, né, no elevador e acabou morta, essa criança acaba morrendo, e recentemente, está nos jornais, né, a defesa alegou que aquilo foi resultado da educação que a mãe e a avó teriam dado para aquela criança. Então, a educação que elas deram resultou naquela fatalidade. Então, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente vivencia ainda hoje é um reflexo, é uma consequência desses séculos de escravidão. Então, a gente não pode deixar de relacionar esses momentos na história do nosso país e na história dos negros no Brasil. Obrigada, professora Nenira. Professor Wellington, por favor. Bem, começando pela pergunta de Luana, né, pelo apontamento dela, eu acho que é interessante, sim, e é um número importante para a gente pensar, independente de se tenham sido 2, 10, mas foram 818 pessoas que conseguiram fazer valer o seu direito legal, né, e conseguir a liberdade pelo Fundo de Emancipação. E dentro dessa trajetória, desses 818 libertos, o que a gente consegue perceber é a capacidade desses homens e mulheres de conseguirem ter acesso a recursos, de conseguirem formarem o seu pecúlio. Então, o poder que eles tinham e a capacidade de conseguir trabalhar, de, sei lá, vamos pensar nas fugas que aconteciam diariamente para conseguir maiores recursos, a gente pode pensar nesse trabalho ao ganho, né, em outras localidades. Então, tem aí um fato importante, que é pensar do próprio conhecimento desse mercado, desse trabalho especializado que essas pessoas faziam, e de como eles conseguiam, por exemplo, formar uma clientela, conseguir a confiança de outras pessoas. Então, é importante a gente pensar e até contrariar a própria lei, correto? Porque quando a gente vai olhar lá o Fundo de Emancipação, ele é completamente restritivo. E essas pessoas que estão saindo do cativeiro, elas não estão demonstrando que são pessoas dóceis ou que são pessoas apáticas à condição de escravizado. Não, ao contrário. Eles estão mostrando o entendimento, né, desse novo momento da escravidão, para fazer essa leitura e conseguir a saída da sua condição. Então, é importante, sim, e eu acho que a gente tem mais um campo de pesquisa para os pesquisadores daqui de Alagoas, que é tentar trazer ou pensar os valores onde eles estavam sendo, como eles estavam sendo conquistados, como esses escravizados conseguiam guardar esses recursos. Em algumas dessas listas eu consegui encontrar, por exemplo, recentemente, um escravizado que, se eu não me engano, ele tinha 280 mil reais em um banco, e está lá o comprovante do banco, né, informando que ele vai comprar essa alforria com esse dinheiro. Se não me engano, são 500 mil, na verdade, desculpa. E aí, outros que davam a outros proprietários para guardar, não davam aos próprios senhores, com medo de perder esses valores, né? Então, a gente tem sim, Luana,
um campo aberto aí, né, para novas descobertas, e demonstra esse potencial, né, dessas figuras de saber entender o mercado, de conseguirem ter o controle desses recursos, porque se a gente for pensar, cara, você juntar 800 mil réis dentro do sistema escravista não é para qualquer um. Então você tinha que ser um bom trabalhador, ter habilidade, ser um ótimo profissional. Então, assim, o número só demonstra que esses personagens eles foram atuantes mediante esses novos aspectos que apareciam nesse dia a dia, né? Então a lei foi muito bem usada, seja para conseguir prioridade no fundo de emancipação, seja para recorrer ao arbitramento. Então a gente tem aí uma demonstração dessa capacidade de se reinventar dessas pessoas, né? Desses agentes desse espaço e das engrenagens do escravismo. Sobre o que Jean falou, eu acho as duas, tanto Francisca como Lenira, elas já pontuaram muito bem, né? A gente está pensando essa invisibilização do negro dentro da história do Brasil e na construção dessa história. Eu acho que, então, eu vou pensar justamente no que a Lenira pontuou e no que a Francisca pensou, do nosso espaço de professores dentro da escola pública, da escola básica, né, de como a gente pode fazer para mudar isso. Então, eu dou aula a alunos de 7º ano, e recentemente a gente estava trabalhando África, né, escravidão. Então, eu trouxe para eles uma nova leitura de como a gente pode entender esse espaço, né? Então, levei cartas de alforria, levei anúncios de fuga, mostrei esses homens e mulheres fazendo frente a esse sistema escravista. Então, levei imagens do próprio Debré. Então, mostrar a eles que para a gente tem uma contribuição enorme para a construção desse país, e sem esquecer de falar das dificuldades, dos problemas, né? Mas mostrar que a gente é presente, que a gente é resistente dentro dessa história e que a gente pode muito mais. Eu acho que a gente que está aqui nesse momento, junto com os outros colegas, a gente é exemplo disso, né? Pesquisar é difícil, tá numa sala de aula, mas com o setor público é difícil. Então, é importante que a gente faça assim esse outro ponto, né? Dar visibilidade à nossa história e, consequentemente, fugindo da escravidão, né? É importante tocar no conteúdo, mas, sobretudo, demonstrar o outro lado, o que é que a gente pode contribuir com muito mais. Eu acho que outro dia eu li uma matéria que alguém dizia assim: o que é coisa de negro? Aí vai lá, coisa de negro é ser o maior golfista do mundo, o Tiger Woods, ser o Lewis Hamilton, maior campeão da Fórmula 1, Serena Williams, e por aí vai. Vários exemplos, e a gente pode levar isso para os meninos também. Eu acho que é isso. Maravilha, Wellington. Bem, gente, então chegamos ao final da nossa mesa. Queria agradecer novamente a professora Francisca, a professora Lenira, a professora Wellington. Acho que foi um belo momento de troca de conhecimento e de incentivo também a continuarmos as nossas pesquisas, os questionamentos e refletir sobre a prática docente no ensino básico. Acho que essa contribuição foi fundamental, e aos desafios que a gente tem ainda, né, na nossa sociedade a serem enfrentados. Então, em nome do professor Danilo e professor Jean, que, né, estiveram na organização do evento, gostaria de agradecer novamente a todos vocês três e a todo mundo que esteve com a gente aqui até essa hora. Então, muitíssimo obrigado, gente, e ficamos por aqui. Obrigada, gente. Obrigada.